Louvado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Eu agradeço a Deus porque estamos aqui hoje, mais um dia de vitória na presença de Deus, mais um dia de vitória com Deus. Não há vitória sem Deus, e a melhor vitória é com Deus. Irmãos, nós não temos a cultura de Deus. Por isso que Deus fez a Bíblia e fez a igreja, para que a gente venha aprender essa cultura. Você, para ter a cultura do homem, você tem que entrar na escola desde criancinha, você tem que entrar numa faculdade e, às vezes, passar 20 anos estudando para você adquirir a cultura do homem. E culturas específicas, né? Um se forma professor, outro se forma dentista, outro se forma médico. São culturas que você aprende, você se converte àquela profissão, àquela cultura. E muitos que não entram em uma faculdade aprendem a cultura do mundo, a viver como o mundo o ensina. As pessoas que moram em países orientais, por exemplo, têm uma cultura completamente, uma forma de viver completamente diferente de nós que somos ocidentais, né? E para eles é normal uma coisa, para nós é absurdo aquilo ali, porque eles aprenderam daquela forma, eles têm aquela cultura, aquela forma de viver, aquela forma de ver, aquela forma de aceitar, né? Então, quando a gente fala de Deus, é muito difícil para nós aprendermos de Deus, é muito difícil para nós termos a cultura de Deus. Por quê? Onde você vai absorver essa cultura? Nas escolas, desde quando você entra, você pode aprender de tudo. Você só não pode ler a Bíblia. É proibido você ler a Bíblia nas escolas, o que é um absurdo. A Bíblia é apenas um livro de lei, é um projeto de Deus. A Bíblia não é uma religião, mas apesar do nosso país ser laico, você pode estudar culturas africanas, você pode estudar tudo, você só não pode ler a Bíblia, né? Tirando da escola, onde você aprende no mínimo 60% do que você será, no resto da sua convivência durante o dia, você vai ouvir falar de Deus aonde? No barzinho, no cinema, na pizzaria, no futebol. Você vai ouvir de tudo, você só não vai ouvir falar de Deus. Aí nós temos uma exceção, que é a igreja. E uma igreja ainda, infelizmente, materialista, carnal, uma igreja corrupta, infiel, não é? Sem responsabilidade com a palavra de Deus, e que não te ensina nada do reino de Deus, te ensina muito daquilo que eles criam como doutrinas, como religião, e te fazem seguir muitas vezes, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, às vezes usando até a Bíblia, mas te fazem afastar de Deus. Você achando que está indo em direção a Deus, você está indo contrário a Deus. Por quê? Porque Deus te traz até a igreja para que você aprenda a verdade, para que você viva a verdade, mas não é a verdade do homem, não é a sua verdade, não é aquilo que te ensinaram, é aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso que Deus fala no livro de Deuteronômio, capítulo 30, veja bem que o judeu acredita no Pentateuco,
que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E lá já no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 30, Deus já deixava claro a importância da Bíblia. O manual de referência do homem, que seria a Bíblia. Um cardiologista, se ele quiser ser um cirurgião para operar um coração, ele obrigatoriamente tem que ler livros de cardiologia. Ele não pode ler livro de filosofia, livro de matemática, ele pode ler isso como acessório, mas o fundamento dele tem que ser em cima dos livros de cardiologia. Você, para se tornar um cristão, para você realmente ter um relacionamento sincero, real, verdadeiro com Deus, para que você se transforme em um ser humano, para que cada dia mais o teu lado animal venha morrendo e você sendo transformado a cada passo em uma pessoa melhor do que você em um ser humano, à imagem e semelhança de Deus, como diz a Bíblia, para que isso aconteça, você tem que seguir uma regra. E essa regra, ela está escrita na Bíblia, e é a única regra, não tem outra. Não adianta você falar eu acho, não adianta você querer peitar a Bíblia, né? Como Deus fala claro, Deus chama a atenção de vários servos dele durante a Bíblia inteira, aquele que luta contra Deus. Não adianta você querer impor a sua cultura para Deus, não adianta você querer impor o seu pensamento, o seu gênio, o seu acho, porque eu acho, porque eu penso. Não adianta. Porque a Bíblia está escrita, meu irmão, na sua língua, e você sabe ler. Quando você vai comprar um imóvel que alguém te dá uma escritura, ela está escrita lá claramente na sua língua. Se alguém chegar com um papelzinho e falar, não, esse imóvel é meu. Não, não é seu. Está escrito aqui, eu tenho uma escritura, registrada em cartório, esse imóvel é meu, acabou. Aí a pessoa vai ler lá, ó, esse imóvel é imóvel tal, vai qualificar o imóvel, vai qualificar você, é seu e acabou. É assim que funciona. A Bíblia foi escrita por Deus. Por isso que ele diz que nada você pode acrescentar e nada você pode tirar. É como está. Você imagina se alguém pudesse acrescentar na escritura do imóvel que você compra. O cara chegava lá e acrescentava, não, esse imóvel também é meu. Uma simples palavra, é só botar, o imóvel também é meu. Então, irmãos, nós temos que definir o que é real, o que é ilusão, o que é conversa de homem, o que é conversa de religião. Nós temos que definir isso. Porque não há como você alcançar nada de real na Terra sem que seja pela matemática, pela verdade. E nós, principalmente aquele que aceita a palavra de Deus, ele é chamado para andar conforme o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu quero ler com os irmãos o livro de Gálatas, capítulo 5, essa palavra poderosa do livro de Gálatas, para mim, do Novo Testamento, é uma das palavras mais importantes que tem na Bíblia, assim como 1 Coríntios, capítulo 13, assim como o livro de João, o livro de Mateus, Marcos, Lucas. Mas a importância do capítulo 5 de Gálatas é que ele diz claramente o objetivo que você tem que perseguir. E está claro. Não adianta você ficar inventando historinha ou achando que você, porque está recebendo algum espírito, você vai ser superior a essa palavra. Não, a palavra de Deus, ela está acima de tudo. E diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos
debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está se referindo ao que está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, que diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É a mesma coisa aquela pessoa que ela diz que ela é honesta, mas ela vai no supermercado, ela rouba um pacote de manteiga. Tem uma pessoa que foi lá e roubou um automóvel, o outro roubou um pacote de manteiga. Mas para a lei do homem, os dois roubaram. Entendeu? Mesmo que a pessoa errou só num pontinho, foi só um pacotinho de manteiga, mesmo que foi para lá comer, mas é considerado um crime pela lei. Então, aqui diz o seguinte: quando Jesus vem e nos liberta da lei, agora nós vivemos da graça. Agora nós não aceitamos o pecado. Agora nós não vivemos debaixo de jugo nenhum. Porque a lei, ela serve para o pecador, para aquela pessoa que gosta de fazer coisa errada. Para a pessoa honesta, para a pessoa correta, para a pessoa decente, não precisa de lei, não precisa de polícia, não precisa. E agora o que acontece? Quando você aceita Jesus na sua vida, e você entende que Jesus deu a sua vida com muito sofrimento e dor, para exatamente tirar a lei da nossa vida, porque a lei é absurda. A lei que existia em cima do servo de Deus era absurda. Você cometia um erro, você ia lá, matava um coitadinho do carneiro que não tinha nada com isso, entendeu? E pagava o seu pecado com a morte de um carneiro, de um bezerro. Então, é ridículo isso, nós sabemos disso. Agora Jesus vem e nos liberta dessa ignorância e mostra para nós que o verdadeiro cristão, ele é uma pessoa espiritual, que todos os dias ele luta contra as misérias da carne, contra aquilo que há de ruim dentro de nós, né? Como hoje eu estava vendo no jornal ali, o cidadão, por ciúme da esposa, matou a esposa, a filha e se matou. Qual o direito que essa pessoa tem? Ela deixou a ruindade tomar conta da mente dela completamente, entendeu? Então, nós lutamos contra essa ruindade. Mas até ontem ele era uma pessoa ótima. Você até hoje pode ser ótimo. Mas se você não tiver personalidade para lutar contra o mal que está dentro de você e contra o mal que vem de fora para tentar fazer com que você se torne mal, você será vencido. E a única forma de você ter uma personalidade forte e desejar o bem é aprendendo de Deus, aceitando a palavra de Deus, aceitando a promessa de Deus, querendo a promessa de Deus, lutando para que você mereça. Porque, meu irmão, para você morar com Deus, você tem que entender que você vai ter que ser um lutador, uma pessoa que nada, nem nesse mundo, nem fora desse mundo, possa te comprar. Você vai ter que ter personalidade, não importa o prêmio que te oferecerem, você sempre desejará ser honesto, sempre você desejará o bem. Entendeu? É para isso que somos chamados. Versículo 4: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tens caído. Então, essas pessoas que se justificam pela lei, por exemplo, o testemunho de Jeová, se o filho dele estiver morrendo,
Porque tem uma lei lá no Velho Testamento sobre doação de sangue, sobre comer sangue, né? Porque é claro que aquela lei lá de Levíticos naquela época não era como hoje, é evoluída a ciência, né? Então, muitas pessoas, como eu mesmo já presenciei, você matava um boi, matava um carneiro, as pessoas faziam fila com uma caneca na mão para pegar o sangue dentro da barriga do boi morto e tomava aquele sangue quente. Só que nós sabemos que o sangue transmite uma série de doenças, por isso Deus deixou claro que nós não podemos tomar sangue e tal. Mas Jesus veio e quebrou essas leis. A tecnologia criada por Deus, que a Bíblia diz que toda a ciência é criada por Deus, e nós sabemos disso. Não há homem na Terra com capacidade para criar luz elétrica e tantas coisas que há. Isso tudo são inspirações divinas. São Deus trazendo benefícios para o homem. E aí o que acontece? Hoje, você, se necessitar de uma transfusão de sangue, esse sangue é testado para ver se ele está contaminado, se ele não está contaminado. E o testemunho de Jeová, baseando numa lei, ele prefere ver um filho morrer do que o filho receber uma transfusão de sangue, ou ele. Então, essa pessoa, o que ela está fazendo? Ela está caindo da graça. Assim como o adventista, por exemplo, que se não guardar o sábado, ele não verá a Deus. Sendo que Jesus disse que ele era o Senhor do sábado e ele acabou com o sábado. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. A justiça será feita por Deus. E nós temos que ter fé, que é Deus que governa, é Deus que nos protegerá, é Deus que nos abençoará, é Deus que fará justiça. A justiça não tem que ser feita pelas nossas mãos, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Isso acontece muito, irmãos. A pessoa vem na igreja, Deus tira ela lá do mundo, muitas vezes está sofrendo lá no mundo, nada está dando certo para ela. Deus atrai ela, leva ela até um batismo, batiza ela nas águas, faz uma aliança com ela, assim como Deus fez aquela aliança com Abraão, assim como Deus fez aliança com aquele povo de Israel que estava lá no Egito, na escravidão. Tira a pessoa da escravidão, traz para a liberdade, abençoa de todas as formas. Daí a pouquinho a pessoa está querendo voltar, se afastar de Deus, porque a comida que Deus está mandando não serve, né? Você vê o povo lá de Israel reclamando do maná do céu que Deus mandava, né? Sempre murmurando, sempre reclamando, sempre insatisfeito, sempre ingrato. E nós não podemos ser assim. Nós temos que aprender que tudo na nossa vida tem que vir das mãos de Deus, e do jeito que vier, nós temos que ser gratos. Não se coloca Deus na parede, como eu vejo muitos crentes fazendo aí, né? Querendo fazer prova com Deus, querendo impor a Deus as coisas. Nós, humildemente, temos que reconhecer o tão fraco que nós somos, o vaso de barro que nós somos, e nos humilharmos perante as potentes mãos de Deus, e por fé e amor a Deus, deixar que Deus governe a nossa vida. E o que vier, nós temos que receber com alegria. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui o apóstolo Paulo está citando o fermento, porque o fermento, ele é um símbolo do pecado na Bíblia. Não que o fermento que você coloca no pão seja pecado, não. Você pode comer fermento, não tem problema nenhum. Só que em qualquer festa que você faça para Deus, ou que você comemore as coisas de Deus, não deve ter fermento. Santa Ceia não pode ter fermento, nada fermentado. Entendeu? Exatamente porque, já que você está fazendo uma festa simbólica, ela tem um rito.
E o fermento, ele simboliza por quê? Porque um pouquinho de fermento, em 1 quilo de farinha, com mais 1 litro d'água, aquele fermento transforma toda aquela massa. Ele tem influência sobre todo aquele monte, mesmo ele sendo pouco. Assim também por exemplo, como Jesus falou, né? Quando Jesus falou sobre o fermento dos fariseus, ele estava falando a hipocrisia dos fariseus, a mentira do religioso, a falsidade do falso profeta, né? A língua inflamada daquele que fica caluniando as pessoas, entendeu? Às vezes uma palavra que você fala contra alguém, essa palavra tem um poder de destruir a vida da pessoa, de entristecer, de gerar uma inimizade, né? Às vezes são pequenas palavras. Então, aqui o apóstolo Paulo cita que essas pessoas que ele está mostrando para elas aqui, aquelas pequenas atitudes erradas dela, ela está estragando muitas pessoas. E isso acontece conosco, irmãos. Às vezes as nossas atitudes, a nossa ignorância, a nossa falta de Gálatas capítulo 5 na nossa vida, que nós vamos ler aqui na frente, acaba estragando todo o nosso ambiente familiar, todo o convívio que nós temos no nosso mundinho. A gente estraga o nosso próprio mundinho. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz é aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. O apóstolo Paulo está falando sobre as pessoas que usam o nome de Deus, que usam a própria Bíblia, para tirar as pessoas da verdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O apóstolo Paulo está falando isso para a igreja, irmãos. Tem muita gente que vem para a igreja, vem com o coração aberto, às vezes vem sofrido lá do mundo, às vezes vem se sentindo só, aí encontra os braços do Senhor, se alegra, ouve os louvores, se encanta com os louvores, ouve a palavra, se agrada da palavra, aí começa a achar que todo mundo que está na igreja é santo. Aí daqui a pouco um crente passa a perna nele, ele fica revoltado com a igreja inteira, ele fica revoltado com Deus. Mas em qualquer lugar da terra, em qualquer setor que você for, tem gente que não vale nada, tem gente que não presta, tem gente que só faz o mal. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai, até dentro da igreja você tem que vigiar. Entendeu? Você tem que amar ao próximo como a si mesmo, você tem que se amar. E quando você vem na igreja, você não vem para encontrar o homem. Você não vem para achar que é o pastor que vai te salvar. Você vem na igreja para encontrar com Deus. Você vem na igreja para que a palavra de Deus, para que os louvores transformem você e você possa, assim, amar mais a Deus, desejar mais, servir e andar com Deus, para o seu próprio bem. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo até diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que está dentro de mim é que me faz fazer as coisas erradas. E aqui, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante, que o nosso espírito, a pessoa que nós somos,
E se você analisar a tua vida, olhar para dentro de você, você vai ver que, no fundo, você queria morar em um mundo perfeito. Você condena a traição, você condena o falso amigo, você condena a mentira, você condena a falsidade, você condena as pessoas interesseiras, não é? Porque, no fundo, o ser espiritual que você é, a pessoa que você é, deseja um mundo perfeito. Você deseja ser amado de verdade, embora você não ame de verdade, embora você não seja justo, embora você não seja 100% correto, embora você não seja 100% fiel, mas você deseja tudo isso, porque o teu ser espiritual, a pessoa que na verdade você é, que Deus criou você como um ser espiritual para viver eternamente em um lugar perfeito. Por isso que você, a pessoa espiritual que você é, você luta contra a carne, o espírito contra a carne, mas a carne, ela quer dominar você. Todos os dias, o seu corpo, se deixar, ele toma conta da sua vida, ele destrói a sua vida. Os desejos do corpo são tão poderosos que faz com que a própria pessoa destrua a sua vida. Muitas pessoas, pessoas inteligentes, pessoas de bom coração, pessoas às vezes que todo lugar que você passa, alguém fala bem dela, mas ela vicia em álcool, por exemplo, vicia em uma droga, ela começa a se transformar para o mal, a um ponto do corpo ter tanto poder sobre a pessoa que ela larga a família, larga os filhos que ele ama, larga o trabalho, larga tudo, vai morar no meio da rua, vai sentir frio, vai sentir fome, vai sofrer, mas não importa, porque ela tem que dar prazer ao corpo. Não é? Igual você vê a pessoa que é viciada em cigarro, ela toda hora ela tem que dar prazer para o corpo pede o prazer, não é a pessoa espiritual. A pessoa que é viciada em droga, toda hora o corpo pede para ela usar droga. Então, o nosso espírito, ele luta contra a nossa carne. Agora, nós temos um problema grave, problema cultural, uma sociedade que ensina tudo errado para nós, uma sociedade que você liga uma televisão, liga um rádio, está fazendo propaganda de bebida, os teus amigos o dia inteiro incentivando você a beber, incentivando você a usar droga, incentivando você a fumar, entendeu? É o que a sociedade quer, porque o dono da fábrica de cigarro, ele quer vender cigarro, ele não está nem aí para você, ele não tem compromisso nenhum com o mundo, com nada. As redes de televisão que deveriam educar as pessoas, eles não estão preocupados com isso, eles querem ganhar dinheiro, é só isso, eles são terrenos, eles têm pensamento pequeno, são pessoas miseráveis, pessoas insaciáveis, nada na terra vai saciar esse tipo de gente, são sacos sem fundo, como diz lá no livro de Ageu. O verdadeiro cristão não, o verdadeiro cristão, ele busca a força onde ele não tem para lutar contra o poder da carne, contra a corrupção do mundo, contra o engano do mundo, a falsidade do mundo, porque tudo que vem só para dar prazer ao seu corpo, vai te enganar, porque não dura meia hora o prazer, não dura meia hora, entendeu? Aí você fica dependente de um prazer, de um corpo que ainda vai chegar numa hora que ele vai falir. Então, é projeto falido, é projeto de tolo, achar que precisa de coisas materiais para ser feliz. Nós precisamos do verdadeiro amor, nós precisamos de aprender a amar direito as pessoas, nós precisamos aprender a amar a Deus. Aí sim, nós vamos sentir prazer, prazer real, prazer real. Então, irmãos, essa palavra é muito importante, nós entendermos que a carne cobiça contra o espírito, e esses opõem-se um ao outro, para você não fazer o que você quer, porque no fundo você quer ser feliz. E se prazer material desse felicidade para alguém, não existia um milionário infeliz, todo casamento de milionário era perfeito, entendeu?
As prostitutas são as pessoas mais felizes do mundo, os drogados são as pessoas mais felizes do mundo. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Quem vai por esse caminho, o caminho da carne, lá na frente, como diz a Bíblia, no fim posterior das coisas, lá na frente, vai descobrir que não existe felicidade. Foi um engano, castelo de areia. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha aqui, isso aqui está tudo claro, irmãos. Não precisa de teólogo explicar para a gente isso, não. Não precisa de um pastor famoso, de alguém importante. Qualquer analfabeto entende o que está escrito aqui. Quais são as obras da carne? Adultério. Alguém aceita adultério por acaso? Alguém quer ser traído? Você conhece alguém que ama o outro que quer ser traído? Quer ser enganado? Fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Por que idolatria? Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, se você for lá, a Bíblia descreve claramente que nós não podemos relacionar Deus com nenhuma figura, com nada que existe debaixo da terra, ou em cima da terra, ou nos céus, ou nas águas, ou debaixo das águas. Porque Deus é espírito, ninguém conhece a imagem de Deus. E quem adora a Deus, porque nós temos relacionamento direto com Deus. Depois que Jesus rasgou o véu, qualquer pessoa na face da terra fala diretamente com Deus. Feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ou seja, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós somos chamados para lutar contra tudo isso, até porque, se você fizer uma análise de consciência, você é contra tudo isso. Você é contra tudo isso, mas você finge que não é contra, né? A gente quer ser meio honesto, meio sincero, meio fiel. Essa é a verdade. Você não aceita a essência, o que você é de verdade. Você não é um animal, um simples animal. Você é um ser criado por Deus, com raciocínio lógico, para poder tomar pela razão, pela consciência, pelo desejo voluntário, o caminho certo, o caminho do bem. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então aqui você vê, por exemplo, que é muito difícil a gente ter esses frutos do Espírito. Mas para que serve a Bíblia? A Bíblia está dizendo para a gente o seguinte, meu irmão, tem dois caminhos. Tem o caminho da carne e tem o caminho do Espírito. O caminho da carne não te levará a Deus. O caminho da carne te levará até o cemitério. O caminho do Espírito te levará a Deus. E o que é ser uma pessoa espiritual? Você tem que lutar todos os dias para ser manso, para ser longânimo, não é? Para suportar as adversidades, suportar as perseguições, suportar as pessoas tentando destruir a sua alegria, a sua felicidade, não é? Você tem que ser benigno, não é só ser bom, não, você tem que ser benigno. A pessoa muitas vezes está tirando você do sério, mas você ainda tem que desejar o bem, não é? Nós somos
bombeiros, nós somos criadores da paz, nós lutamos pela paz. Fé, mansidão e temperança. Ser temperado, sempre. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Entendeu, irmãos? O caminho é fácil, o caminho é simples. O que nós precisamos de fazer é individualmente tomar atitude, decidir. Como diz a Bíblia, nós não podemos cochear em dois pensamentos, nós não podemos ficar em cima do muro, nós temos que decidir se vamos andar com Deus, se vamos servir a Deus, se queremos ser de verdade uma pessoa espiritual, se queremos ser de verdade uma pessoa evoluída, para poder tecnicamente viver com Deus, ou se está bom, por exemplo, só viver, comer, beber, dormir e morrer. Essa é uma decisão que depende de cada um de nós. Amém?